Antes de que a espingarda estivesse em suas mãos, o trabalho já estava feito. Anos de saudações, marchas, hinos e promessas tinham esculpido algo naquele jovem que agora se colocava de pé na Feldherrnhalle de Munique, ou em uma praça de armas, ou diante de um monumento aos mortos de 1923, com um uniforme negro, as runas reluzentes no colarinho, a caveira de metal no cap. Olhava para a frente. Repetia o juramento. Às 10 horas da noite de 9 de novembro, aniversário do Putsch de Munique, milhares de homens pronunciavam a cada ano as mesmas palavras diante da presença de Hitler. Ich schwöre dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Deutschen Reiches, Treue und Tapferkeit. Te juro a ti, Adolf Hitler, como Führer e chanceler do Reich alemão, lealdade e valor. Prometemos a ti e aos superiores que tu designares obediência até a morte. Que Deus me ajude. Repare no que diz esse juramento. E no que não diz, diz a ti, não diz à Alemanha, não diz à Constituição nem às leis. A um homem. O lema gravado nas fivelas do cinto da SS e nos punhais de honra resumia isso em 4 palavras. Meine Ehre heißt Treue. Minha honra se chama lealdade. Esse momento condensava tudo o que a organização tinha construído durante anos. A seleção racial, o treinamento físico brutal, a doutrinação ideológica sistemática, a promessa de pertencer a uma elite escolhida pela história. Para milhares de jovens alemães, esse uniforme era a resposta para tudo. A humilhação do Tratado de Versalhes, a fome dos anos 30, a sensação de que a Alemanha merecia outro destino. Mas esse mesmo uniforme também era uma gaiola, e à medida que a guerra avançasse, a gaiola iria se fechando sobre quem a vestia, empurrando-o para atos que nenhum código de honra podia cobrir. Esta é a história do que se sentia ao ser soldado das Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial. Uma história de formação, de violência, de impunidade e de colapso, construída sobre testemunhos reais, documentos de arquivo e os trabalhos acadêmicos que melhor estudaram esta organização, os do historiador George H. Stein, publicados pela Cornell University Press em 1966, e as transcrições secretas de prisioneiros de guerra alemães analisadas por Sönke Neitzel e Harold Welser em Soldaten, publicado por Alfred A. Knopf em 2012. Comecemos pelo princípio. Em 17 de março de 1933, Josef Sepp Dietrich, um bávaro de mandíbula proeminente que tinha sido açougueiro antes de combater na Primeira Guerra Mundial e motorista pessoal de Hitler nos anos 20, selecionou em Berlim 117 homens para formar a SS Stabswache Berlin, a guarda da chancelaria do Reich. Esse grupo reduzido, escolhido entre os mais leais da SS, que já contava então com mais de 50 mil membros, era a semente do que viria a ser a divisão mais conhecida das Waffen-SS. Em setembro de 1933, essa unidade se chamou Adolf Hitler Standarte. Em novembro do mesmo ano passou a se chamar Leibstandarte SS Adolf Hitler. Em abril de 1934, por ordem de Himmler, adotou sua denominação definitiva, Leibstandarte SS Adolf Hitler, o regimento de guarda pessoal do Führer. Dos 117 homens originais, pelo menos 3 chegariam a ser comandantes de divisão, mais de 8 comandariam regimentos e mais de 30 chegariam a ser capitães de companhia nas Waffen-SS. O núcleo do corpo de elite de Hitler foi construído a partir desse primeiro grupo. Mas a Leibstandarte era apenas a cabeça visível. A estrutura maior, a Schutzstaffel, tinha se formado em 1925 como escolta pessoal de Hitler durante os comícios do partido. 9 anos mais tarde, em 1934, Himmler decidiu que as SS precisavam de seu próprio braço armado permanente, as SS Verfügungstruppen, unidades de disponibilidade, combinadas com a Leibstandarte e com as unidades de guarda dos campos de concentração, as SS Totenkopfverbände. Estas 3 ramificações formariam a base do que em 1940 se chamaria oficialmente Waffen-SS, as SS armadas. A diferença com o exército regular era fundamental desde o princípio. O exército respondia ao Estado. As Waffen-SS respondiam a Hitler em pessoa. O decreto de 17 de agosto de 1938 estabeleceu isso com clareza.
Nem exército nem polícia, mas sim uma força armada permanente à sua própria disposição, separada das estruturas institucionais do Reich. Quando houvesse mobilização, as unidades SS operariam sob controle operacional do exército, mas a disciplina, a jurisdição e a lealdade eram exclusivamente de Himmler para cima. Essa autonomia não era um detalhe administrativo, era o fundamento de tudo o que viria depois. O candidato ideal para as SS chegava com o trabalho já feito. Heinrich Himmler disse isso sem rodeios em um discurso citado nos documentos do Tribunal de Nuremberg. De cada 100 aspirantes, apenas entre 10 e 15 eram aceitos. O processo começava muito antes da solicitação formal. Requeria-se árvore genealógica que demonstrasse pureza racial até 1750. Saúde hereditária certificada. Aprovação de uma comissão racial composta por líderes SS, antropólogos e médicos. Cada membro das SS levava consigo um Sippenbuch, um livro genealógico pessoal, que acreditava sua linhagem e que devia ser atualizado quando o soldado considerasse se casar. Se alguém aspirava a cargos de liderança do Partido Nazista, o requisito era ainda mais estrito, linhagem pura até 1800. A comissão racial que examinava cada candidato trabalhava com uma escala de valores desenvolvida pelo então SS Hauptsturmführer e professor Bruno K. Schulz do Rasse- und Siedlungshauptamt. Essa escala classificava os aspirantes em 3 dimensões: aparência racial, condição física e atitude geral, e os situava em uma de 5 categorias raciais que iam do grupo puramente nórdico ao grupo de mestiços de origem não europeia. Um candidato que caía nas categorias inferiores não passava. Um candidato que ficava nas intermediárias podia ser aceito em unidades secundárias, mas não na Leibstandarte nem nas divisões de elite. Apenas os classificados como nórdicos puros ou predominantemente nórdicos com misturas mínimas acediam ao núcleo da organização. Os aspirantes deviam ter entre 17 e 23 anos, medir pelo menos 1,74 metros, 1,78 para a Leibstandarte SS Adolf Hitler. Ter visão e dentição perfeitas. Por volta de 1938, toleravam-se até 6 obturações e lentes de correção leve. O requisito de estatura era levado com seriedade material. Nas primeiras ondas de recrutamento, os candidatos eram examinados de pé diante de uma comissão que revisava não apenas medidas, mas proporções, forma do crânio, cor dos olhos e características faciais associadas ao tipo nórdico idealizado. As teorias raciais nazistas identificavam os portadores do ideal ariano por traços físicos específicos. Estatura elevada, pele branca, olhos azuis, nariz estreito e reto, crânio dolicocéfalo e cabelo loiro. A ciência por trás desses critérios era pseudocientífica em sua totalidade, mas o sistema de exame era burocraticamente minucioso, e isso era apenas a primeira barreira, porque o casamento também requeria permissão. Em 31 de dezembro de 1931, Himmler emitiu a ordem matrimonial das SS. Desde esse momento, o Russia devia revisar e aprovar a futura esposa antes que se pudesse celebrar qualquer enlace. A noiva devia demonstrar ascendência ariana até 1800 e submeter-se a exame médico. Ambos deviam ser revisados em seus históricos médicos familiares. Qualquer antecedente de doença hereditária, incapacidade física, problemas psiquiátricos ou condutas antissociais nos ancestrais podia vetar a união. A organização não apenas se metia no corpo do soldado, metia-se na sua cama, no seu histórico clínico, na árvore genealógica de sua prometida. Himmler queria que os homens SS tivessem pelo menos 4 filhos. O programa Lebensborn, fundado em dezembro de 1935, supervisionado diretamente por ele, com escritório principal em Munique, provia assistência econômica a famílias SS numerosas, casas de maternidade para as mães de filhos racialmente valiosos e serviços de adoção para crianças que cumprissem os critérios. Os casamentos SS produziam em média um filho, abaixo da média nacional alemã, o que Himmler considerava um fracasso de seu projeto eugênico. Mas mesmo esse projeto fracassado era um sintoma de algo mais profundo. A organização não gerenciava apenas a guerra.
Gerenciava a reprodução de seus membros como se fosse uma empresa de criação seletiva. Um soldado esse não era um cidadão que prestava serviço militar. Era uma unidade reprodutiva de um projeto racial a longo prazo. Os aspirantes que superavam todos estes filtros deviam ainda demonstrar algo menos quantificável: caráter, lealdade, capacidade de obedecer sem questionar. Era obrigatório ter servido previamente nas fileiras de tropa durante pelo menos 6 meses antes de ser considerado para os cursos de oficiais. O processo de seleção funcionava como um funil que, no final, entregava ao regime não simplesmente soldados, mas crentes armados com uma história genealógica aprovada. A maioria dos que passavam por esse funil não chegavam ao quartel sem antecedentes. Tinham crescido nas Hitlerjugend, as juventudes hitleristas, onde desde os 10 anos aprendiam a marchar, a cantar canções antissemitas e a olhar o mapa da Europa como um território que a Alemanha devia recuperar. Para 1939, mais de 8 milhões de jovens alemães estavam registrados nessa organização. Seus líderes de seção eram adolescentes de 15 ou 16 anos que já tinham comando sobre grupos de garotos menores, que já viviam em uma cultura onde a hierarquia, a disciplina e a exclusão do diferente eram os valores centrais da socialização. Mas a Hitlerjugend era apenas a etapa visível. Antes dela, desde os 6 anos, as crianças alemãs passavam pelo Deutsches Jungvolk, o povo alemão jovem, onde começava a normalização da saudação hitlerista e dos conceitos básicos da cosmovisão nazista. Um estudo sobre a ideologia esse publicado pela editora pesquisadora Grokipedia e baseado em fontes acadêmicas, aponta que a ideologia esse absorvia esse processo de socialização e o levava até sua conclusão lógica. Um soldado cuja identidade pessoal tinha sido substituída por sua identidade como membro de uma elite racial. Quando o candidato finalmente se apresentava para ingressar nas esse, não entrava em algo novo. Chegava à culminação de um processo que levava anos construindo-o. George H. Stein descreve em The Waffen SS, Hitler's Elite Guard at War, 1939 a 1945, como as unidades da SS Verfügungstrupp, o núcleo original do que seria a Waffen-SS, eram submetidas já em tempos de paz a um treinamento que, em alguns aspectos, superava o do exército regular, combinado com doutrinação política e ideológica intensiva. A formação não buscava apenas bons soldados, buscava homens que não pudessem distinguir entre sua identidade e sua função dentro da organização. E a doutrina que absorviam tinha nome: Lebensraum, espaço vital. A ideia de que a Alemanha estava destinada a conquistar o leste da Europa, depurar sua população e construir ali uma nova ordem racial. Não era metáfora. Era o conteúdo literal dos cursos nas escolas de formação. Richard Walter Darré, o criador da ideologia Blut und Boden, sangue e terra, e fundador junto a Himmler do Ahnenerbe em 1935, tinha articulado a visão de um campesinato alemão racialmente puro como base biológica da nova ordem. A guerra futura não se explicava apenas em termos militares. Apresentava-se como uma missão histórica, biológica e quase religiosa. No inverno de 1937, um estudante da SS Junkerschule de Bad Tölz começava sua jornada antes do amanhecer. Bad Tölz, a cerca de 50 quilômetros ao sul de Munique, nas encostas dos Alpes bávaros. O edifício tinha sido construído por Alois Degano com a intenção de impressionar: arquitetura monumental, materiais nobres, um design que transmitisse permanência e poder. A escolha da localização não era casual. Boas conexões ferroviárias e uma paisagem alpina imponente que os planejadores queriam que infundisse algo nos cadetes desde o primeiro dia. A escassos quilômetros funcionava um subcampo do campo de concentração de Dachau, cuja mão de obra foi utilizada na construção das próprias instalações da escola. A 10 minutos de carro do lugar onde se fabricavam os futuros oficiais da elite racial do Reich, prisioneiros desse mesmo Reich carregavam os materiais de construção. A escola tinha sido fundada em 1934 como Führerschule sob Felix Steiner, um oficial com décadas de experiência no exército imperial que assumiria depois o comando de divisões completas das Waffen-SS.
Em agosto de 1937, Himmler a batizou novamente como Junkerschule, em homenagem à aristocracia latifundiária prussiana dos Junker que tinha dominado o exército imperial alemão durante gerações. O nome tinha uma intenção política precisa: conectar a nova elite racial com uma tradição de casta guerreira. Himmler queria que seus oficiais se vissem a si mesmos não como burocratas militares, mas como os herdeiros de uma nobreza de sangue cuja função era governar por direito natural. A segunda escola de oficiais funcionava em Braunschweig, no castelo da cidade, o Braunschweiger Schloss, sob a direção inicial do SS Oberführer Paul Hauser, general reformado do exército regular com décadas de experiência real em campanha. Hauser não era um ideólogo, era um técnico da guerra que Himmler tinha convocado precisamente para dar aos seus oficiais a competência tática que a organização ainda carecia. Sua contribuição foi converter as escolas em centros funcionalmente equivalentes ao Sandhurst britânico ou ao West Point estadunidense, embora com um componente ideológico que nenhuma dessas instituições tinha. O horário curricular documentado das Junkerschulen combinava tática e ciência do terreno, leitura de mapas, treinamento de combate com armas próprias, serviço prático militar geral, tecnologia de armas, instrução de tiro, exercícios de ordem unida, educação ideológica, serviço do exército e das SS e da polícia, administração, exercícios físicos, teoria de armamento, instrução de pioneiros, comunicações, introdução ao blindado, engenharia de veículos motorizados, serviço médico, formação aeronáutica complementar, horas de trabalho e aulas de língua alemã. O idioma como disciplina era revelador. Os cadetes deviam aprender a comunicar com precisão e autoridade, porque a voz do oficial SS era, dentro do sistema, quase tão importante quanto sua pistola. A educação física em Bad Tolz era extraordinária para a época. As instalações incluíam um estádio de futebol com pista de atletismo, um pavilhão dedicado ao boxe, outro à ginástica, espaços para jogos de bola cobertos, uma piscina climatizada e uma sauna. Em um dado momento, 8 dos 12 treinadores esportivos da escola eram campeões nacionais alemães em suas disciplinas. A instituição gastou nisso sem restrições. A mensagem era claro: o corpo do oficial esse devia ser uma obra terminada antes que chegasse ao campo de batalha. Felix Steiner resumia assim: requeremos um soldado ágil e adaptável, de porte atlético e capaz de uma resistência superior à do homem médio. O adoutrinamento ideológico era parte do currículo formal, mas não estava fundido com a instrução acadêmica como em West Point. Era ministrado em conferências separadas. E muitos cadetes, segundo fontes da época analisadas pelo pesquisador Jay Hathaway em Imperfect Formation, seu estudo de 2004 sobre a Junkerschule Tolz, publicado pela Schiffer Military History, assistiam a essas aulas com certo ceticismo pragmático. Mas esse ceticismo convivia sem contradição aparente com a absorção dos valores centrais: a lealdade absoluta, a confiança no chefe, o desprezo pelo inimigo racial, a convicção de pertencer a algo historicamente singular. Os cadetes recebiam também um livro de etiqueta que especificava até os modos à mesa. Os talheres são segurados apenas com os dedos e nunca com toda a mão, e a forma correta de encerrar uma carta, Heil Hitler, com minhas saudações, XXXX. A formação do oficial esse abrangia não apenas o ataque com fogo e manobra, mas a gestão da própria imagem em situações sociais com superiores e com subordinados. O oficial esse devia ser uma presença completa, fisicamente imponente, taticamente competente, ideologicamente seguro, socialmente correto. Entre os graduados mais conhecidos de Bad Tolz figurava Michael Wittmann, que passou pelo curso de oficiais entre junho e setembro de 1942. Com a Leibstandarte SS Adolf Hitler, chegaria a comandar tanques Tiger. O autor do estudo de Panzer Ace aponta que Wittmann, como muitos cadetes, encontrou o treinamento entre os mais exigentes que tinha experimentado, com exercícios mentais e físicos desenhados para levar cada homem ao limite de suas capacidades. Além das atividades atléticas, grande parte do tempo era dedicada a marchas, instrução de campo e esgotantes corridas através dos campos com equipamento de combate completo. A segunda geração de Junkerschulen
chegou em 1943 a 1944, quando o sistema se tinha fraturado consideravelmente. Os cursos foram encurtados. Os candidatos chegavam com menos preparação prévia. Alguns vinham diretamente de unidades estrangeiras das Waffen-SS, como os 141 noruegueses que foram enviados obrigatoriamente a Bad Tölz, depois que seu baixo rendimento no front levou o comando a exigir formação de oficiais lá antes de continuar em linha. Belgas e holandeses, dinamarqueses e flamengos. A escola, que tinha sido concebida para fabricar uma nova aristocracia germânica, terminou formando oficiais cuja relação com o projeto racial de Himmler era, em muitos casos, inexistente. Em 1945, o pessoal e os cadetes de Bad Tölz que restavam foram organizados apressadamente na 38ª Divisão SS Nibelungen, que viu combate brevemente antes de se render às forças estadunidenses. O castelo que tinha produzido os quadros da elite esse terminou sendo ocupado pelo exército que tinha vindo para destruí-los. O Departamento de Defesa estadunidense usaria suas instalações por décadas. Jay Hathaway, que nos anos 70 esteve destinado lá como soldado americano, as reconheceu e começou assim a investigação que levaria ao seu livro. A formação para o soldado raso não tinha a arquitetura monumental de Bad Tölz, mas tinha a mesma intenção. O recinto cheirava a terra úmida e a óleo de armas. Os alojamentos eram estruturas de madeira sem isolamento térmico, desenhados mais para disciplinar do que para descansar. No inverno, nos campos de treinamento do norte da Alemanha e mais tarde nos estabelecimentos improvisados dos territórios ocupados, as camas de tábuas em plataformas empilhadas podiam estar a menos de 4 metros do solo congelado. O soldado esse dormia e se levantava em condições calculadas para endurecer, não para recuperar. As marchas começavam com equipamento completo antes que houvesse luz, quilômetros que aumentavam a cada semana. O equipamento padrão do soldado SS pesava mais de 25 quilos, incluindo armas, munição, equipamento e a mochila regulamentar. Exercícios de combate corpo a corpo, onde os instrutores não separavam quem caía mal se demorasse muito para se levantar. Prática de tiro com padrões de precisão que superavam os do exército regular. Manobras noturnas e, acima de tudo, a pressão constante de não falhar com o grupo, porque se um falhasse, a unidade inteira pagava. O uniforme levava sua própria linguagem visual. Em combate, as unidades esse usavam uma jaqueta de camuflagem, o famoso Tarnjanker, de qualidade superior à que portava o exército regular, com bolsos adicionais e um padrão de camuflagem diferente. Este foi um dos primeiros exércitos a adotar a camuflagem como padrão de combate. O colarinho do uniforme levava as runas duplas ou as insígnias da unidade. A caveira, o Totenkopf, no cap, era o símbolo por excelência, tomado originalmente dos regimentos de hussardos prussianos do século XVIII, mas ressignificado agora como emblema de uma nova aristocracia da morte. As consequências do sistema de pressão coletiva eram duplas. Por um lado, construía uma coesão extremamente forte entre os soldados. A camaradagem da Waffen-SS tornou-se lendária, embora fosse uma camaradagem forjada na dureza compartilhada e na exclusão de tudo o que fosse exterior. Por outro, o sistema gerava sua própria violência interna. Os próprios companheiros agrediam quem não rendia. A instrução oficial convertia essa violência horizontal em um mecanismo de disciplina complementar ao vertical. Alguns não suportavam o sistema. George H. Stein documenta que as deserções e os suicídios durante a fase de instrução não eram infrequentes, embora o regime fizesse o possível para suprimir qualquer informação a esse respeito. A organização necessitava do mito da invulnerabilidade tanto para fora quanto para dentro. Sobre esse corpo disciplinado, montava-se uma exigência diferente. Um ex-membro recolhido em fontes de pós-guerra resumiu isso com uma única frase: quando alguém é soldado, cumpre ordens. Não está aqui para pensar. Essa frase não era uma ocorrência casual. Era o resultado calculado de um processo de formação que levava meses apagando sistematicamente a deliberação moral individual. A Waffen-SS não buscava soldados que obedecessem porque não tinham opção. Buscava soldados que obedecessem porque tinham sido convencidos de que obedecer era a virtude mais alta que podiam exercer.
A partir de 1939, a palavra Natal desapareceu de todos os documentos oficiais das SS. Não era um detalhe administrativo menor. Era parte de um projeto que Himmler levava anos construindo com a mesma obsessão metódica com que administrava todo o resto. O projeto era substituir o cristianismo por uma religião racial nova, construída sobre elementos pagãos germânicos, mitologia nórdica e os conceitos ideológicos do nazismo. Himmler considerava o cristianismo uma imposição judia que tinha corrompido o espírito germânico durante séculos. Dizia isso explicitamente em seus discursos internos. O SS devia libertar-se dessa corrupção e recuperar uma espiritualidade anterior, mais pura, mais alinhada com a natureza e com o sangue. O instrumento acadêmico desse projeto era o Ahnenerbe, a herança ancestral, fundado em 1º de julho de 1935 por Himmler, junto ao historiador holandês Herman Wirth e Richard Walter Darré, o criador da ideologia Blut und Boden. Seu objetivo declarado era investigar o espaço, o espírito, as realizações e a herança dos povos indo-germânicos de raça nórdica e transmitir esses resultados ao povo alemão. Na prática, o Ahnenerbe financiava expedições arqueológicas mundiais, escavações na Europa e Ásia Central, investigações sobre runas, mitologia nórdica, línguas antigas. E, finalmente, durante a guerra, experimentos médicos em prisioneiros dos campos de concentração. Tinha sua sede no bairro de Dahlem, em Berlim. E seu presidente desde 1937 foi o professor Walter Wust, reitor da Universidade de Munique. O instrumento cerimonial era o castelo de Wewelsburg. Himmler tinha firmado em 1934 um contrato de arrendamento de 100 anos sobre essa fortaleza triangular do século XII em Buren, Westfália. A localização não era casual, estava perto do lugar que os nazistas identificavam com o histórico campo de batalha da floresta de Teutoburgo, onde no ano 9 d.C. o líder germânico Armínio destruiu 3 legiões romanas. Para Himmler, isso era mais que história. Era uma prova de que os germanos tinham detido Roma, uma força orientalizada, e preservado a pureza da Europa. Sua SS faria algo similar com o bolchevismo. As obras de remodelação do castelo foram realizadas com mão de obra do campo de concentração de Niederhagen, criado especificamente para esse propósito, e de Sachsenhausen. Estima-se que várias centenas de prisioneiros morreram em condições de trabalho forçado durante a construção. No interior do castelo, Himmler mandou construir uma sala de carvalho com 12 pedestais e uma mesa redonda. A Obergruppenführersaal, ou Sala dos Grandes Generais SS, com o símbolo do Sol Negro incrustado no piso de mármore. Abaixo, no andar inferior da mesma torre norte, uma cripta circular com 12 assentos e um receptáculo de chama eterna no centro. 12 cadeiras, 12 assentos. O número 12 era obsessivo em toda a simbologia do castelo. 12 divisões SS, 12 colunatas, 12 radiantes no símbolo solar do piso. O SAS general Karl Wolff, chefe de Estado-Maior de Himmler, descreveu essas reuniões com uma mistura de embaraço e precisão. Isso era parte do mito que se queria introduzir aqui. São os 12 compartimentos criados de acordo com as coisas místicas e confusas com as que Himmler gostava de jogar, da távola redonda do rei Arthur. Himmler tinha construído literalmente seu próprio Camelot. Cada uma das cadeiras tinha uma placa de prata com o escudo heráldico do general correspondente. As salas do castelo levavam nomes tomados da história germânica e artúrica: Grau, König Artus, Heinrich der Löwe, Widukind, Teutonischer Orden. Himmler planejava que após a vitória alemã, Wewelsburg fosse o centro espiritual do mundo. No mesmo recinto, o castelo abrigava as cerimônias de entrega do SS Ehrenring, o Anel de Honra. Tinha sido desenhado por Karl Maria Willigut, um ocultista que tinha estado internado no sanatório psiquiátrico de Graz entre 1924 e 1927, antes de Himmler contratá-lo como assessor esotérico e instalá-lo no castelo, decorado com a caveira, runas e simbolismo germânico antigo. A entrega do anel era pessoal. Himmler colocava-o no merecedor. A sua morte devia ser devolvido ao castelo e conservado ali, como se pertencesse à ordem e não ao homem. O desenho cerimonial se estendia a toda a vida cotidiana do SS.
Os casamentos deixaram de se celebrar em igrejas para aqueles que quisessem manter sua pertença plena à organização. Em seu lugar, institucionalizou-se a Eheweye, a consagração nupcial esse, uma cerimônia sem sacerdote, diante da bandeira esse, com simbologia germânica e a presença explícita dos ideais raciais. Os batizados cristãos foram substituídos por rituais pagãos de nomeação. Os membros esse e suas esposas eram ativamente encorajados a abandonar a igreja. Não se lhes obrigava formalmente. Hitler precisava dos alemães crentes por razões políticas, mas dentro da organização a pressão era constante. Himmler esperava que, com o tempo, todos os seus homens se desligassem do cristianismo. Celebravam-se os solstícios de verão e inverno com fogueiras, procissões com tochas e cânticos desenhados para evocar uma espiritualidade anterior ao cristianismo. Um visitante inglês que assistiu à cerimônia do solstício de verão de 1936 descreveu como um círculo de jovens das Hitlerjugend cantava litanias conscientemente pagãs à espera do meio-dia, e quando o sol atingiu seu zênite, houve silêncio. Depois, segundo seu relato, elevou-se um hino de louvor ao deus ariano. No solstício de verão se faziam os presentes. O de inverno substituía funcionalmente o Natal. A partir de 1939, a própria palavra estava proibida nos documentos internos. O retrato de Hitler ocupava em muitos espaços esse o lugar do crucifixo. Os batismos esse não invocavam a Deus, mas sim a raça. O esse recém-nascido recebia seu nome diante da bandeira da organização, não diante de um altar. Havia uma Adventier esse, um calendário de advento reinventado que substituía o ciclo litúrgico cristão por comemorações da história germânica e do movimento nazista. E, no entanto, o projeto de Himmler nunca foi totalmente coerente. Muitos esse continuavam sendo crentes privados. A cadeia de comando tolerava essa ambiguidade sempre que a lealdade ao Führer não fosse questionada. O que o sistema sim conseguiu, sem se contradizer, foi criar uma camada de significado sobrenatural em torno do uniforme, do juramento e da organização. Para o soldado esse, vestir a runa e levar a caveira não era apenas uma insígnia militar. Era um signo de pertença a algo que tinha seus próprios ritos, seus próprios mitos e sua própria promessa de imortalidade através da raça. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs cruzaram a fronteira polonesa antes do amanhecer. As unidades da Waffen-SS avançaram junto ao exército regular, pero desde os primeiros dias seu comportamento diante da população civil gerou tensão com os comandos do Heer. Os Totenkopf-Standarten, unidades SS, formadas em grande parte por pessoal dos campos de concentração e comandadas pelo esse Obergruppenführer Theodor Eicke, foram implantados na retaguarda e participaram em operações de pacificação que os comandos do exército descreveram em relatórios internos como brutalidades desnecessárias. Na região de Bydgoszcz, unidades da Standard Brandenburg executaram em apenas 2 dias mais de 800 poloneses considerados suspeitos. Mas mesmo antes do início oficial da guerra, houve uma antecipação sinistra. Em Lodz, a própria Leibstandarte, a unidade pessoal de Hitler, estava entre as que entraram cedo em contato com a população judia. Em uma sinagoga, 50 judeus foram assassinados. O episódio que melhor iluminou o funcionamento da impunidade SS naquele primeiro outono ocorreu pouco depois. Um oficial das SS ordenou fuzilar 50 judeus perto de Varsóvia. Foi preso. Tudo indicava que haveria conselho de guerra. A apelação chegou até Hitler. O detido foi libertado de imediato, reintegrado à sua unidade e, com o tempo, promovido. Esse episódio não foi ocultado dentro da organização. Seu significado era transparente para qualquer soldado esse que soubesse dele. O sistema ia te proteger. A reação institucional não tardou. Após as queixas formais do alto comando do exército pela brutalidade na Polônia, Hitler estabeleceu em outubro de 1939 uma jurisdição especial independente para as SS e as unidades de polícia. Segundo os documentos do Arquivo Federal de Berlim, Bundesarchiv Berlin NS 7/2, a Verordnung über eine Sondergerichtsbarkeit foi promulgada em 17 de outubro e entrou em vigor em 30 de outubro de 1939. Os tribunais militares regulares da Wehrmacht perderam competência sobre os membros das SS.
A impunidade deixou de ser uma prática tolerada. Tornou-se um princípio legal. Desde esse momento, um soldado esse que cometesse um crime só podia ser julgado por seus próprios tribunais. E seus próprios tribunais julgavam os atos não segundo o direito penal ordinário, mas sim segundo se a conduta violava ou não a ideologia SS. Um artigo acadêmico da revista Contemporary European History, publicado na Cambridge University Press em 2024, baseado em documentos do Bundesarchiv, aponta que o desejo das SS de ter jurisdição própria remontava ao outono de 1934, e que Hitler apoiou formalmente os planos já no outono de 1938. Os crimes na Polônia simplesmente aceleraram o que já estava acordado. A caveira no cap tinha agora um significado extra. Significava que o portador respondia perante sua própria ordem, perante mais ninguém. Em novembro de 2001, o historiador alemão Sönke Neitzel visitou os arquivos nacionais britânicos em Kew, Londres. O que encontrou mudou o modo como entendemos a psicologia do soldado alemão na Segunda Guerra Mundial. Eram transcrições de conversas entre prisioneiros de guerra alemães, do exército, da Luftwaffe, da Marinha e das SIS, gravadas clandestinamente pelos serviços de inteligência britânicos em seus campos de internamento. Os prisioneiros acreditavam que falavam sozinhos. As transcrições totalizavam quase 800 páginas apenas nos arquivos britânicos. Nos arquivos nacionais de Washington, Neitzel encontrou outra coleção com o dobro do tamanho. O que essas conversas revelavam, analisadas depois com o psicólogo social Harald Welser no livro Soldaten, publicado pela Knopf em 2012, não era arrependimento, tampouco trauma visível. Os soldados falavam de matar com o mesmo tom com que falariam de dirigir um caminhão ou de ganhar uma partida de cartas. Neitzel e Welser descrevem essa atitude como brutalidade autotélica, violência exercida por si mesma, sem propósito operacional, normalizada pelo marco social da guerra e por anos de socialização dentro do Estado nazista. Nas conversas, há passagens que descrevem estupros, execuções sumárias e o disparo contra civis em tom de anedota casual. A indiferença dos soldados ao falar era o mais perturbador, não o conteúdo em si. Welser e Neitzel propõem que isso se explica pelo que chamam de marco de referência do grupo de combate. O sistema de normas do grupo imediato tinha mais poder sobre o comportamento individual do que a ideologia ou a lei. Não todos os soldados que cometiam brutalidades eram fanáticos ideológicos. Muitos agiam assim porque era o que faziam seus camaradas, porque recusar-se era ser o fraco, o duvidoso, o que não rendia. Para os soldados contudo, havia uma camada adicional. A ideologia lhes dava vocabulário para enquadrar o que tinham feito como algo não apenas normal, mas correto. O outro era uma ameaça racial. Matá-lo não era assassinato, era missão. Essa diferença entre a normalização situacional do soldado do exército e a justificação ideológica do SS faz da Waffen-SS um caso particular. Ambos cometeram crimes. O SS fazia isso com uma arquitetura conceitual construída especificamente para isso. E essa arquitetura tornava muito mais difícil qualquer dissidência interna, qualquer recusa individual, qualquer fresta de dúvida. Em 27 de maio de 1940, em uma fazenda no pequeno núcleo de Le Paradis, departamento de Pas-de-Calais, soldados da 14ª Companhia da Divisão SS Totenkopf, sob o comando do SS Hauptsturmführer Fritz Knöchlen, conduziram 97 soldados do 2º Batalhão do Regimento Royal Norfolk até uma parede e os metralharam. Os homens tinham esgotado sua munição após defender uma fazenda durante horas e tinham se rendido conforme as convenções de guerra. 2 sobreviveram arrastando-se entre os cadáveres. No dia seguinte, em 28 de maio de 1940, em um celeiro em La Plaine-aux-Bois, perto de Wormhout, em Flandres, soldados do 2º Batalhão da Leibstandarte SS Adolf Hitler trancaram quase 100 prisioneiros britânicos e franceses, homens dos regimentos Royal Warwickshire, Cheshire e Artilharia Real, capturados depois de defender a linha de retirada em direção a Dunkerque durante entre 5 e 9 horas, e lançaram granadas de mão no interior. O capitão James Lynn Allen protestou ao chegar.
foi ignorado de imediato. Quando as granadas não matavam homens suficientes, os SS disparavam contra os que tentavam sair. Os sargentos Stanley Moore e Augustus Jennings jogaram seus corpos sobre 2 das granadas para absorver a explosão. 81 prisioneiros morreram, 9 sobreviveram. Foram a primeira semana de guerra no Oeste. O comando do Exército Regular protestou pelos 2 incidentes. Fritz Knöchlein foi julgado e executado em 1949 por um tribunal militar britânico. O responsável pelo celeiro de Wormhout, identificado nas investigações de pós-guerra como o então Hauptsturmführer Wilhelm Mohnke, o mesmo Mohnke que mais tarde defenderia a chancelaria em Berlim, morreu em 2001, aos 90 anos, em uma casa de luxo em Barsbüttel, sem ter sido formalmente indiciado. Bert Evans, o último sobrevivente conhecido do massacre de Wormhout, morreu em outubro de 2013, aos 92 anos, em uma residência pública de assistência social. Essa impunidade estrutural, já construída legalmente pelo Decreto de Outubro de 1939, não foi a exceção. Foi o padrão. A dinâmica que revelavam esses 2 incidentes na França tinha se estabelecido antes mesmo de que começasse a guerra a sério. O soldado esse sabia que o sistema o protegeria, e essa certeza era parte da formação tanto quanto as marchas e as runas. A Operação Barbarossa começou em 22 de junho de 1941. Para Hitler e para Himmler, aquela não era uma guerra como as anteriores. Era uma guerra de extermínio. O inimigo ao leste não era apenas um exército, era a encarnação do perigo judeu-bolchevique, uma formulação que condensava racismo e anticomunismo em um único objetivo de destruição. As ordens que acompanharam a Barbarossa, em particular as chamadas Ordens do Comissário e os decretos sobre o tratamento de prisioneiros soviéticos, estabeleciam desde o início um marco de excepcionalidade que autorizava a execução sumária de categorias inteiras de combatentes e civis. As divisões das Waffen-SS que operavam no leste não apenas lutavam no fronte. Atrás dele, homens dessas mesmas unidades participavam em operações de limpeza junto aos Einsatzgruppen, as unidades móveis de extermínio da Sicherheitspolizei e o SD. Os 4 grupos principais, A, B, C e D, seguiam o avanço do exército e massacravam comunidades inteiras. O Sonderkommando 4A do Einsatzgruppe C, sob o SS Standartenführer Paul Blobel, executou 33.771 judeus no desfiladeiro de Babi Yar, nos arredores de Kiev, nos dias 29 e 30 de setembro de 1941. As vítimas foram convocadas ao local com o pretexto de uma transferência, obrigadas a se despir e conduzidas ao desfiladeiro, onde foram fuziladas em grupos. Blobel foi julgado em Nuremberg, condenado à morte e executado em Landsberg em 8 de junho de 1951. O fronte oriental também transformou o soldado esse por dentro, de formas que a doutrinação não tinha antecipado totalmente. As condições de combate na UR esse não tinham equivalente em nenhum teatro anterior. O inverno de 1941 a 1942 atingiu temperaturas de entre -30 e -40 graus centígrados em amplas zonas do fronte. Os soldados alemães não tinham recebido equipamento de inverno adequado porque o Comando Supremo tinha assegurado uma vitória rápida antes do inverno. Os lubrificantes das armas congelavam, tornando os mecanismos inoperantes. Os veículos não funcionavam, as rações diminuíam no abastecimento. Os feridos morriam antes que as ambulâncias pudessem movê-los. Um soldado alemão, identificado como Martin Mayer, cuja correspondência foi recolhida em compilações de pós-guerra, escreveu nesse período: "A fome. Só lembro da gordura ou da manteiga por nome agora. Recebemos apenas 3 fatias de pão por dia, a maioria mofada. E o inimigo resistia com uma ferocidade para a qual a doutrinação esse não tinha preparado totalmente." A divisão Totenkopf foi destruída e reconstituída 2 vezes durante a campanha do leste. A Leibstandarte combateu na Batalha do Terceiro Kharkov em março de 1943, um contra-ataque bem-sucedido sob condições de neve e lama no Donetsk, que se tornou um dos poucos momentos de vitória tática esse no fronte oriental.
mas a um custo de baixas que esvaziava continuamente suas fileiras. Para o princípio de 1944, todas as grandes divisões das Waffen-SS tinham perdido várias vezes seu efetivo original. Cada novo recruta que preenchia esses vazios chegava com menos preparação, menos doutrinação e, em muitos casos, menos convicção que o homem que substituía. Mas chegava a um grupo que já tinha normas consolidadas, e nesse grupo, determinadas formas de violência não eram um crime. Eram o que se fazia. Em 5 de julho de 1943 começou a Operação Cidadela. Hitler tinha apostado tudo no saliente de Kursk, a maior concentração de blindados que o exército alemão tinha reunido até então, destinada a cortar em dois esse proeminente saliente soviético e destruir as reservas do Exército Vermelho no setor. Na ponta de lança do sul, sob o comando do general Hermann Roth, do 4º Exército Panzer, o 2º Corpo Panzer, SS, comandado por Paul Hauser, já SS Obergruppenführer, avançou com 3 divisões, Leibstandarte, das Reich e Totenkopf. Em 4 de julho, na véspera do ataque, o 2º Corpo SS contava com 327 tanques operacionais entre as 3 divisões. Em 12 de julho, no campo próximo ao vilarejo de Prokhorovka, produziu-se o encontro mais massivo de blindados da guerra. Com a Totenkopf atacando em direção ao norte, a Leibstandarte e a Das Reich, 200 veículos blindados no total, enfrentaram os 672 veículos do 5º Exército de Tanques da Guarda Soviético, sob o comando do general Rotmistrov. A proporção era de mais de 3-1 contra os alemães. O campo ficou semeado de aço retorcido e fumaça negra. A batalha durou o dia todo. Ao final, os soviéticos tinham perdido mais carros, mas Rotmistrov podia repor os seus. Hauser não. A Leibstandarte saiu de Kursk com 2.753 baixas, entre elas 474 mortos e 11 tanques perdidos. Hitler interrompeu a operação em 13 de julho. Em parte porque os soviéticos tinham lançado a Operação Kutuzov no norte, ameaçando Orel, e retirou o corpo esse do setor. Prokhorovka terminou sendo a última grande ofensiva alemã no leste. Desde esse ponto em diante, a Wehrmacht e as Waffen-SS combateriam sempre na defensiva, em recuos que se encurtavam mês a mês. O mito da invencibilidade SS, construído à base de propaganda desde 1939, chocava-se cada vez mais abertamente com a realidade das perdas. Mas o combate em Kursk também revelou algo sobre a coerência tática das grandes divisões. Em uma batalha puramente militar, sem populações civis nem prisioneiros, a coordenação e a agressividade das unidades SS era real. A ambiguidade da Waffen-SS, uma organização que era simultaneamente uma força de combate funcional e um corpo criminoso, manifestava-se nessa capacidade para alternar, às vezes no mesmo dia, o combate regulamentado contra blindados soviéticos e as represálias contra vilarejos ucranianos. Em 9 de junho de 1944, 3 dias depois do desembarque aliado na Normandia, a 2ª Divisão Panzer SS das Reich chegou a Toul, departamento de Corrèze, no maciço central francês. A resistência francesa, o grupo comunista Francs Tireurs et Partisans, FTP, sob o comando do coronel Georges Guingouin, tinha atacado as posições alemãs nos dias 7 e 8 de junho e ocupado temporariamente a cidade. Quando a Das Reich encontrou os corpos de 40 soldados alemães do 3º Batalhão do 95º Regimento de Segurança perto de uma escola, alguns mutilados. A divisão procedeu a prender todos os homens de Toul entre 16 e 60 anos, vários milhares de pessoas, e selecionou 120 para serem executados publicamente. Graças às súplicas do prefeito e do padre Spinaci perante o comandante Kovac, um dos oficiais de maior patente presentes na ausência de Lammerding, o número reduziu-se de 120 a 99. Às 5 horas da tarde de 9 de junho, na Avenue de la Gare e no Pont Neuf, rebatizado depois como Ponte dos Mártires, 99 homens de entre 17 e 45 anos foram enforcados em varandas, postes de luz e árvores em grupos de 10.
Os demais detidos e os familiares das vítimas foram forçados a presenciar o espetáculo. Os corpos foram sepultados em valas comuns com cal viva. Nos dias seguintes, mais 149 homens de Tule foram deportados para Dachau, onde 101 morreram. No total, as ações da Das Reich em Tule causaram 213 mortes civis. O comandante Kovac disse a um funcionário local: "Na Rússia, nos acostumamos a enforcar. Enforcamos mais de 1000 em Kharkov e Kiev. Isso não é nada para nós aqui." No dia seguinte, 10 de junho de 1944, o Sturmbannführer Adolf Dickmann, no comando do 1º Batalhão do 4º Regimento SS Panzergrenadier der Führer, subordinado da Das Reich, chegou ao vilarejo de Oradour-sur-Glane, na Haute-Vienne, a 15 quilômetros a oeste de Limoges. O pretexto oficial era buscar um oficial SS desaparecido, o SS Sturmbannführer Helmut Kempf, capturado no dia anterior pelo Maquis de Limousin em seu veículo, que transportava, além disso, o emblema protetor da Cruz de Genebra. Os soldados do batalhão de Dickmann cercaram o vilarejo e ordenaram a toda a população, residentes e visitantes circunstanciais, que se reunisse na Praça do Mercado para um controle de documentos. Uma vez ali, separaram os 197 homens em vários celeiros nas bordas do vilarejo. As 240 mulheres e 205 crianças foram levadas para a igreja do vilarejo, uma estrutura de pedra com telhado de madeira. 3 sacerdotes da paróquia estavam entre os homens trancados nos celeiros. Depois atearam fogo aos celeiros, lançaram granadas pelas janelas da igreja. Os que tentaram escapar foram fuzilados. Antes de trancar as mulheres e as crianças, soldados esse tinham profanado deliberadamente a igreja, espalhando pelo chão as hóstias consagradas. Às 8 horas da noite, os soldados retiraram-se de entre as ruínas fumegantes. Tinham matado 642 pessoas, incluindo 7 refugiados judeus. Saquearam as casas vazias e queimaram o vilarejo. Apenas 7 habitantes sobreviveram, 6 homens e uma mulher, todos com ferimentos graves. O comandante da Das Reich durante essas operações era o SS Brigadeführer Heinz Lammerding, amigo pessoal de Himmler com comprovada experiência em represálias massivas no fronte oriental. Um tribunal militar francês o condenou à morte à revelia em 1951 pelos enforcamentos de Tule. Lammerding viveu até 1971 e trabalhou como bem-sucedido empreiteiro de construção em Düsseldorf. A Constituição da República Federal Alemã proibia a extradição de cidadãos alemães. Não foi extraditado. O vilarejo de Oradour-sur-Glane não foi reconstruído sobre suas ruínas. O presidente Charles de Gaulle ordenou que permanecesse como estava. Hoje segue em pé como memorial permanente, os esqueletos dos edifícios, os carros enferrujados na rua, os muros metralhados. Em 16 de dezembro de 1944, Hitler lançou sua última ofensiva no fronte ocidental. A ofensiva das Ardenas, a Operação Wacht am Rhein, comprometia o 6º Exército Panzer SS sob o comando do SS Oberstgruppenführer Sepp Dietrich, o mesmo Dietrich que tinha organizado a Leibstandarte 11 anos antes com 117 homens em Berlim. O objetivo era cruzar as Ardenas belgas, chegar ao rio Mosa e alcançar Antuérpia para cortar as linhas de abastecimento aliadas. Hitler acreditava que uma vitória no oeste desestabilizaria a coalizão aliada. A ponta de lança do ataque era o Kampfgruppe Peiper, o grupo de combate do SS Obersturmbannführer Joachim Peiper, uma coluna de 117 tanques, cerca de 700 veículos adicionais e aproximadamente 5.000 homens pertencentes à 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte. Sua missão era penetrar rápido e profundo sem se deter pela resistência. Peiper tinha a reputação de fazê-lo, tinha servido como oficial de ligação pessoal de Himmler e tinha comandado operações no fronte oriental, onde seu nome aparecia vinculado a represálias contra prisioneiros soviéticos. Em 17 de dezembro de 1944, ao meio-dia, a coluna de Peiper convergiu no cruzamento de Baugnez, a 2,5 km ao sul de Malmedy, com um comboio estadunidense de 30 veículos e cerca de 140 homens da bateria B do 285º Batalhão de Observação de Artilharia de Campo. O encontro foi breve.
Os estadunidenses, em sua maioria técnicos e observadores sem equipamento para enfrentar blindados, renderam-se. Foram desarmados e agrupados em um campo ao lado do cruzamento. O que ocorreu depois foi objeto do maior julgamento por crimes de guerra celebrado pelos Estados Unidos depois da guerra. Os veículos da coluna Paper passaram junto ao campo e alguém abriu fogo sobre os prisioneiros com metralhadoras. Os soldados SS caminharam entre os corpos e remataram os que continuavam vivos com um tiro na cabeça. 84 soldados estadunidenses morreram. Dezenas de sobreviventes fugiram até Malmed, que ainda estava em mãos aliadas, e relataram o ocorrido. As notícias do massacre de Malmed espalharam-se pelas linhas aliadas em horas e afetaram o comportamento das tropas nas semanas seguintes. Unidades americanas endureceram significativamente seu trato em relação aos prisioneiros SS capturados. Mas o Kampfgruppe Peiper continuou avançando. Nas localidades de Stavelot, Trois-Ponts e La Gleize, durante o mês seguinte, unidades sob o comando de Paper assassinaram outros 278 soldados aliados prisioneiros e 111 civis belgas. O total de crimes documentados desse período foi o motivo do julgamento de Malmed celebrado em Dachau entre maio e julho de 1946. 74 membros SS foram declarados culpados. O tribunal condenou 46 à morte, incluindo o próprio Paper. Outros 23 receberam prisão perpétua. Para 1951, a maioria tinha sido libertada. Em 1956, Sepp Dietrich e Joachim Paper saíram de Landsberg em liberdade. Paper morreu em 13 de julho de 1976, em sua casa de Traves, França, em um incêndio cuja autoria nunca foi estabelecida judicialmente. Em julho de 1943, no campo de treinamento de Beverloo, Bélgica, chegaram os primeiros 10.000 recrutas da nova 12ª Divisão Panzer SS. A maioria tinha 17 anos. Nascidos em 1926, tinham chegado à consciência política exatamente quando Hitler tomou o poder em 1933 e tinham passado toda a sua vida formativa sob o nazismo. A Hitlerjugend tinha sido seu mundo desde os 10 anos. Acampamentos, canções, juramentos, uniformes, marchas. A guerra não era para eles uma interrupção da vida normal. Era a culminação de tudo o que lhes tinham ensinado que importava. O núcleo de oficiais e sargentos vinha do fronte oriental, veteranos da 1ª Divisão Leibstandarte, principalmente, trazidos para transmitir experiência de combate real a esses garotos que nunca tinham ouvido um disparo. Uma das particularidades que os aliados notariam depois era que os soldados da 12ª Divisão não recebiam a ração padrão de cigarros, recebiam doces. Os britânicos os chamariam de a Baby Milk Division. No 1º Batalhão do 25º Regimento SS, Panzer Grenadier, 65% dos soldados tinha menos de 18 anos. Apenas 3% superava os 25. Em 7 de junho de 1944, um dia depois do desembarque na Normandia, a 12ª Divisão Hitlerjugend entrou em combate nos arredores de Caen. Seus jovens soldados lutaram com uma tenacidade que surpreendeu os comandos canadenses e britânicos que tentavam tomar a cidade. Caen devia cair em 24 horas segundo os planos aliados. Aguentou mais de um mês. Um médico de um batalhão de paraquedistas britânico, o capitão Tibbs, evacuado ferido em um navio carregado de baixas aliadas e alemãs, lembrou que ao desembarcar em Portsmouth, onde voluntárias distribuíam comida entre os feridos, alguns jovens soldados SS cuspiram nas mulheres que lhes ofereciam ajuda. Tinham 17 anos. A doutrinação continuava intacta mesmo ali. A mesma divisão cometeu vários crimes documentados durante a campanha. Em Ask, em 2 de abril de 1944, soldados do 25º Regimento SS e Panzer Grenadier assassinaram 86 civis belgas em represália por um saboteamento ferroviário. Na Normandia, entre 7 e 17 de junho de 1944, unidades da divisão executaram aproximadamente 156 prisioneiros de guerra canadenses e 2 britânicos, os conhecidos como Massacres da Normandia, crimes que ficaram documentados no processo ao esse Standartenführer Kurt Meyer, Panzer Meyer,
o comandante de divisão mais jovem das Forças Armadas Alemãs. Meyer foi julgado no Canadá depois da guerra, condenado à prisão perpétua e libertado em 1954. Na retirada da Normandia em agosto de 1944, dos mais de 20 mil homens que conformavam a 12ª Divisão quando entrou na Normandia, menos de 600 conseguiram cruzar a fronteira alemã em setembro. Todos os seus tanques tinham sido perdidos. O marechal de campo Gerd von Rundstedt, ao observar os restos da divisão, comentou: "É uma pena que esta fiel juventude seja sacrificada em uma situação sem esperança." A Waffen-SS não era um mundo exclusivamente masculino. Em 1942, diante da expansão territorial do Reich e da crescente escassez de pessoal nos serviços de comunicações, Himmler autorizou a criação do Weibliches Nachrichtenkorps des SS, o Corpo de Comunicações Feminino das SS. A partir de 1943, este corpo foi renomeado SS Helferinnenkorps, o Corpo de Auxiliares SS. Sua escola de formação estabeleceu-se em Oberenheim, na Alsácia, sob a denominação Reichsschule SS. As candidatas deviam ter entre 17 e 30 anos e cumprir os mesmos critérios raciais exigidos às esposas dos membros SS: ascendência ariana documentada, saúde certificada, sem antecedentes ideologicamente problemáticos. As próprias esposas, irmãs e filhas de membros SS eram ativamente incentivadas a se apresentar. Não era suficiente ser mulher alemã, tinha que ser o tipo correto de mulher alemã. Uma vez formadas, as SS Helferinnen trabalhavam como telefonistas, operadoras de rádio e teletipos, substituindo homens que eram enviados ao front. A formação interna descrevia o corpo com o conceito de Ordensidee, a ideia de uma ordem. Uma elite feminina vinculada perpetuamente à instituição através da formação ideológica e rotações de serviço. Pelo menos 2.375 mulheres foram formalmente incorporadas à Waffen-SS. As estimativas totais do corpo oscilam entre 2.000 e 710.000. Algumas foram destinadas a campos de concentração, onde gerenciavam as comunicações do complexo administrativo. Em Auschwitz, as primeiras auxiliares SS chegaram em agosto de 1943. No período entre esse mês e a evacuação do campo, em janeiro de 1945, aproximadamente 30 SS Helferinnen trabalharam ali, todas na faixa dos 20 anos. Sua oficina estava no andar térreo do edifício de comando do campo principal. Conheciam os documentos que passavam, assinavam cláusulas de confidencialidade. A construção desse corpo feminino mostrava até que ponto a expansão da organização tinha absorvido todos os estratos da sociedade do Reich, não apenas os homens em idade militar. Era a lógica do Estado total, aplicada a cada canto da vida alemã. No verão de 1943, as perdas acumuladas no fronte oriental tinham transformado a organização que Himmler tinha construído na década anterior. As grandes divisões de elite continuavam combatendo, mas seus quadros originais, os homens que tinham passado por Bad Tölz e Braunschweig, selecionados com os padrões raciais estritos do período de pré-guerra, estavam em grande parte mortos, feridos ou em hospitais de campanha. Os substitutos chegavam com menos formação, com credenciais genealógicas revisadas mais rapidamente, com uma fase de doutrinação comprimida. Himmler baixou a estatura mínima requerida, ampliou a tolerância a problemas de saúde previamente desqualificantes, buscou homens nas organizações de trabalho e na Hitlerjugend, incorporou divisões inteiras de voluntários e conscritos dos territórios ocupados. Os germanófonos do Oeste tinham chegado primeiro, holandeses, o maior contingente estrangeiro entre 23.000 e 25.000 no total, flamengos belgas, cerca de 10.000, dinamarqueses, cerca de 6.000, noruegueses, aproximadamente 5.000. Depois chegaram letões, estônios, croatas, ucranianos, segundo os dados revisados por pesquisadores como Lumans e recolhidos no Oxford Academic em sua edição de The Waffen-SS.
A European History, ao atingir sua força máxima em 1944, cerca de 240.000 dos 950.000 homens das Waffen-SS, 25%, eram não alemães. Para os voluntários estrangeiros, a experiência das SS tinha nuances específicas. Estudos acadêmicos recolhidos pela Universidade do Arkansas mostram que alguns holandeses e belgas flamengos foram atraídos com promessas de formação técnica e empregos civis no retorno. Alguns neerlandeses, como os documentados nos arquivos do pesquisador Van Rockel, relatavam que os alemães os tratavam como algo inferiores dentro da hierarquia implícita. Os soldados flamengos relatavam maus tratos físicos por parte dos instrutores alemães. A fraternidade racial prometida pela propaganda de Himmler chocava-se com a realidade de uma organização que era, no fundo, profundamente alemã em seu centro de comando. As divisões formadas apressadamente a partir de 1943 em diante tinham uma qualidade muito variável. Muitas foram destruídas em sua primeira implantação. Para o final de 1944, a organização contava formalmente com 38 divisões. Mas várias delas existiam principalmente no papel, com efetivos incompletos e equipamento insuficiente. Mesmo assim, Hitler continuava apegando-se às Waffen-SS como sua última reserva de confiança. Enviava-as aos frontes mais comprometidos, pedia-lhes o impossível, e elas cumpriam, não necessariamente porque o conseguissem militarmente, mas porque muitos de seus soldados, especialmente os mais jovens criados inteiramente sob o nazismo, não concebiam outra opção. A Operação Primavera Tardia, em março de 1945 na Hungria, foi o último grande esforço ofensivo das Waffen-SS. Leibstandarte das Reich, Totenkopf, Hohenstaufen, as grandes divisões blindadas, foram lançadas em uma ofensiva para recuperar Budapeste, que tinha caído em 13 de fevereiro. A operação fracassou. Hitler, furioso, ordenou que as divisões SS que tinham falhado perdessem seus braceletes de honra. Seus comandantes ignoraram a ordem. Em 23 de abril de 1945, Adolf Hitler nomeou o SS Brigadeführer Wilhelm Mohnke, o mesmo Mohnke a quem os investigadores de pós-guerra vinculavam com o massacre de Wormhout em 1940. Comandante do setor Zitadelle, a área mais central de Berlim, que incluía a chancelaria do Reich e o Führerbunker. Mohnke tinha sob o seu comando um conjunto heterogêneo de unidades. Restos da Leibstandarte, batalhões de polícia, voluntários estrangeiros chegados nos últimos dias. Na madrugada de 24 de abril, o SS Brigadeführer Gustav Krukenberg recebeu ordens do grupo de exércitos. Vístula de conduzir ao centro de Berlim os restos do 57º Batalhão da 33ª Divisão de Granadeiros SS Charlemagne, a divisão de voluntários franceses, desde seu ponto de concentração no campo de treinamento SS de Neustrelitz. Krukenberg apresentou-se diante de seus homens com o sobretudo de couro cinza e pediu voluntários para ir combater em Berlim. Todos quiseram ir. Apenas 90 puderam fazê-lo porque não havia mais veículos disponíveis. Os soldados da Charlemagne chegaram a Berlim em 24 de abril e foram integrados sob a 11ª Divisão Panzergrenadier SS Nordland, que já tinha perdido seus regimentos Norge e Danmark em combate. Seu comandante de combate era o Hauptsturmführer Henri Fenet, nascido em 11 de julho de 1919, estudante de literatura na Universidade de Paris antes da guerra, que comandou seus homens nos combates de rua dos distritos de Neukölln, a Belle Allianceplatz, a Wilhelmstrasse e a Friedrichstrasse, ferido no pé desde os primeiros dias e combatendo mesmo assim. Em 28 de abril, 108 tanques soviéticos tinham sido destruídos no sudeste de Berlim dentro da área do S-Bahn. Os esquadrões de Fenet reivindicavam aproximadamente a metade deles. Eugène Vollot, um soldado francês da Charlemagne, foi agraciado com a Cruz de Cavaleiro em 29 de abril por Krukenberg por ter destruído 8 tanques em distintos combates. Um franco-atirador soviético o matou 3 dias depois. No mesmo 29 de abril, Mohnke outorgou a Cruz de Cavaleiro a Fenet pelos combates de seu batalhão. Nas ruas de Berlim desses últimos dias, o combate já não era guerra em nenhum sentido estratégico.
Era o colapso físico de um Estado enquanto seus últimos defensores morriam em esquinas de ruas, em porões inundados, em edifícios reduzidos a fachadas pela artilharia soviética. A fumaça dos incêndios era permanente. Os porões cheiravam a umidade, sangue e cimento empoeirado. Os soldados estavam há dias sem dormir. Hitler suicidou-se em 30 de abril de 1945. Para então, os últimos defensores do bunker não sabiam exatamente o que passava dentro. Na madrugada de 1º de maio, Krukenberg ordenou aos homens que restavam, reduzidos a cerca de 30, que se dispersassem em grupos pequenos e tentassem fugir. A maioria foi capturada perto da estação de Potsdamer Platz. Fenet foi capturado pelos soviéticos, repatriado à França, julgado e condenado a 20 anos de trabalhos forçados em 1949. Foi libertado em 1959 e morreu em Paris em 14 de setembro de 2002. O último ato das Waffen-SS em Berlim não foi uma defesa heróica. Foi a extinção lenta de uma organização que tinha prometido durar 1000 anos e que durou 12, consumindo-se na mesma lógica de violência e sacrifício que a tinha definido desde o princípio. Nos anos imediatamente posteriores à guerra, uma parte significativa dos homens que tinham vestido o uniforme SS voltaram para as suas cidades e para as suas vidas. O processo de Nuremberg, que se celebrou entre novembro de 1945 e outubro de 1946, declarou as SS como organização criminosa em sua sentença final. Mas a perseguição penal individual foi limitada, desigual e, em muitos casos, tardou décadas para se iniciar, se é que se iniciou. Os julgamentos subsequentes, incluindo o processo dos Einsatzgruppen em 1948, condenaram 24 acusados, dos quais 14 receberam penas de morte, embora apenas 4 tenham sido executados antes que as penas restantes fossem comutadas. Fritz Knöchlein, responsável pelo massacre de Le Paradis, foi julgado e executado em 1949. Kurt Meyer, condenado no Canadá à prisão perpétua, foi libertado em 1954. Sepp Dietrich, primeiro comandante da Leibstandarte e depois chefe do 6º Exército Blindado SS, foi condenado no processo de Malmedy em 1946 a 25 anos de prisão. Saiu em liberdade em 1956 e morreu em 1966 em Ludwigsburg. Heinz Lammerding, condenado à morte à revelia pela França em 1951, morreu em 1971 em Düsseldorf sem ter sido extraditado. Paul Blobel, responsável por Babi Yar, foi executado em Landsberg em 1951. Joachim Peiper, condenado em Malmedy, foi libertado em 1956 e morreu em circunstâncias não resolvidas em 1976. Wilhelm Mohnke nunca foi formalmente indiciado. Morreu em Barsbüttel em 6 de agosto de 2001 aos 90 anos. O mito dos soldados SS como guerreiros honrados mal compreendidos foi construído deliberadamente nos anos 50 e 60, em parte pelos próprios veteranos, que formaram associações, publicaram memórias e promoveram a narrativa de que tinham combatido com honra e que seus crimes eram exageros ou responsabilidade de outros. Esse relato encontrou audiência durante a Guerra Fria, em parte porque os serviços de inteligência ocidentais empregaram vários SS com experiência em operações contra a União Soviética. George H. Stein, em seu estudo da Cornell University Press de 1966, foi um dos primeiros historiadores anglo-saxões a documentar sistematicamente a estrutura e os crimes das Waffen-SS com acesso aos documentos de Nuremberg. Seu trabalho estabeleceu a base para décadas de investigação acadêmica posterior. Neitzel e Welser, em Soldaten, adicionaram em 2012 a perspectiva de os próprios soldados falando sem censura entre si e mostraram que a maioria desses soldados, décadas depois dos fatos, continuava sem reconhecer em suas próprias palavras a dimensão do que tinham feito ou participado. Perguntar-se o que se sentia ao ser um soldado das Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial é, em última análise, perguntar-se como um ser humano pode sustentar uma dupla realidade durante anos sem que essa dupla realidade o destrua.
A primeira realidade era a do orgulho. O uniforme negro com as runas duplas, a caveira no cap, o juramento diante do Führer na noite de 9 de novembro, ano após ano, na Feldherrnhalle ou em qualquer praça de armas. A pertença a uma organização que o regime apresentava como a expressão mais pura da nova Alemanha. A camaradagem forjada no treinamento brutal. A sensação de estar do lado escolhido da história, no vértice de um projeto que ia reordenar a Europa. Para jovens criados na humilhação do período entre guerras, no desemprego dos anos 30, em uma cultura política que lhes tinha prometido grandeza se aceitassem suas categorias, esse orgulho era real e funcionava. O que o regime lhes oferecia não era apenas um uniforme, oferecia-lhes uma identidade, mas a identidade tinha condições. Requeria que o outro, o judeu, o comunista, o eslavo, o partisano, o prisioneiro, fosse despojado de humanidade antes da ação. A doutrinação cumpria essa função. Se o inimigo era racialmente inferior, se representava uma ameaça existencial, se a sua eliminação era parte de uma missão histórica e biológica, então a violência contra ele não era um ato moral que o indivíduo necessitava avaliar. Era uma função técnica que o soldado executava. E essa função técnica, quando se descreve por dentro, como nas conversas gravadas dos prisioneiros nos arquivos de Londres e Washington analisadas por Neitzel e Welser, não produz remorso, produz anedotas. O tom é o de qualquer profissional descrevendo uma jornada de trabalho difícil. Isso é o que o sistema produziu. Soldados que podiam queimar uma igreja cheia de mulheres e crianças em Oradour-sur-Glane em 10 de junho de 1944 e continuar a marcha em direção à Normandia. Soldados que podiam alinhar 99 homens em Tulle e enforcá-los nas varandas e depois jantar. Soldados que podiam receber em um campo belga 120 prisioneiros que tinham deposto as armas e abrir fogo sobre eles. Soldados que podiam fazer tudo isso sem se romper, porque o sistema tinha construído neles uma arquitetura que absorvia a violência e a devolvia como dever. Essa arquitetura, a seleção racial, a formação nas Junkerschulen e nos quartéis, o adoutrinamento contínuo na ideologia e nas cerimônias pagãs de Wewelsburg, a impunidade legal garantida desde outubro de 1939, a pressão do grupo que tornava inconcebível recusar-se e a justificação ideológica que enquadrava o crime como missão, não produziu monstros. Isso seria demasiado simples. Produziu pessoas funcionando dentro de um sistema que tinha sido desenhado precisamente para que o crime fosse possível sem que parecesse crime. A história das Waffen-SS não termina com a rendição de 1945. Segue nos arquivos de Washington e Londres, nas declarações de pós-guerra de homens que descreviam massacres com o tom de quem descreve uma reunião de trabalho nas cidades europeias onde criminosos de guerra condenados à revelia construíram empresas bem-sucedidas, nos museus onde o uniforme negro se exibe sob vidro e a caveira parece apenas um símbolo antigo. Seguirá sendo pertinente enquanto continuar sendo possível construir sistemas que ensinem a não ver pessoas no outro. Isso foi, no fundo, o que as SS conseguiram fabricar. Homens que tinham aprendido a esvaziar-se por dentro para se tornarem úteis à violência de um Estado.